Bora lá, turma linda, para mais uma aula agora de geografia. Vamos lá, todo mundo abrindo o livro na página 32. Os municípios têm história. Bom, turma, tem sim. Todo município, ele tem a sua história. Quando ele começou, né? Quando passou a ser município, como era antigamente, então como foi as construções. Nós mesmos aqui em Ilhéus, nós moramos em uma cidade que foi totalmente construída à base dos coronéis, né? A base do dinheiro, do cacau. Então nós temos muita história, a nossa prefeitura mesmo, ela foi erguida há muito tempo atrás, o nosso palácio bonito. Temos casas muito antigas que hoje são tombadas como patrimônio, né? Nós temos o Vesúvio, nós temos o Bataclan, que são antigos, mas que contam parte da nossa história. Parte da época do coronelismo, né? Que os coronéis mandavam e desmandavam nas cidades por ter poder, por causa do cacau. Então, tudo isso faz parte da história do município. Então, vocês podem observar que todo município tem a sua história, né? E a gente pode contá-la de maneiras diferentes. As paisagens do município mudam ao longo do tempo? Sim, gente. Sempre muda, não só do município, mas de todo lugar. Nada fica igual, porque o homem tem um dom de interferir, tem um dom de modificar. Observe que antigamente, quando a gente estava estudando aula de história semana passada, que as cidades eram de um jeito, né? As ruas eram mais largas, né? As casas tinham janelas de uma maneira, as mesmas coisas eram as ruas. Se você for pedir para sua avó comentar como era a rua na época que ela vivia, ela vai falar que tinha muito mais árvores, né? Que eram poucos prédios, eram mais casas. Com o decorrer do tempo, o homem, por causa de espaço, por outras, querendo uma melhoria, querendo uma modernização, foi desbravando árvores, foram construindo prédios. Então as cidades foram ficando cada vez mais apertadas, porque eram construções em cima de construções. Para se ver um verde, uma cidade grande é tão difícil, a não ser um parque, né? Ou um lugar que seja tombado. Tombado que a gente fala quando é patrimônio que não pode mexer. Então, na atividade da página 33, que é a nossa primeira aqui, nós temos duas fotos. Uma foto antiga, onde mostram poucos prédios, mais árvores, né, as ruas mais largas, e um outro que mostra muito prédio, poucas árvores e uma rua muito mais estreita do que antigamente, tá vendo? É o que tia acabou de falar. Aí aqui, quais os tipos de construções aparecem na foto 1 e na foto 2? E alguma delas permanece na foto 2? Bom, aí a gente pode olhar aqui. Deus, na foto 1 aparecem edifícios, avenidas, né? E todos eles como é que se diz? Sofreram algum tipo de reforma, alguma mudança, né? Passou a ser um prédio, passou a ser. Mas todos se mantiveram na foto 2. Você pode observar. Houve mudanças? Sim. Eles deixaram de ser prédios pequenos, passaram a ser prédios grandes. As ruas passaram a não ter a avenida do meio, né? Passou. Então, assim, tiraram as árvores, deixaram poucas, tiraram outras. Mas, no mais, eles mantiveram essas avenidas, eles mantiveram as casas, quer dizer, os prédios, né? Na foto 2. Né? Na cidade onde você mora, existem monumentos, museus e construções antigas que foram conservadas para que as pessoas se lembrem da história desse lugar? Sim, tia acabou de dizer. Nós temos a prefeitura, que é um palácio antigo, né? Nós temos o Vesúvio, que conta, temos tanto nos livros de Jorge Amado, que fala sobre Tieta, né, Capitães de Areia, tantos outros livros de Jorge Amado que fala sobre a região cacaueira, fala sobre o desbravamento, sobre esse coronelismo, vocês vão ver, vai falar do Bataclan, vai falar do Vesúvio, né? Fala do Palácio do Paranaguá. Então, tudo isso são construções que contam histórias do nosso município, do que ele foi, para onde vai e aí vai chegar até aonde, né? Então, sim, temos várias construções. Continuando, como tia falou, a ação do homem transforma sim. Você pode olhar
que as nossas praias não são mais as mesmas, só coqueiros. Hoje temos várias cabanas nos lugares que eram de coqueiros. Então, ali a avenida, que antigamente a água da avenida, o mar da avenida, batia no asfalto. Né, meu pai falava que na época dele, aquela batia ali no asfalto. Quer dizer, eu não cheguei a ver. Eu já cheguei, sim, a ver a água muitas vezes bater cá, mas dizendo que era ressaca e tudo mais. Foi antes da construção do porto. Falaram que aquela parte ali, onde agora tem um centro de convenções, onde botam o parque, quando vem para cá o circo, tudo ali era água. Então, assim, há muitas modificações porque o próprio homem modifica. Ele construiu um porto para melhor o acesso e a saída de mercadorias, né? Navios e tudo mais. E com isso o mar recuou um pouco, fez toda uma modificação no panorama da cidade. Fora as construções, aquela Avenida 2 de Julho que foi feita, né, foi construída, que não tinha. Agora a Ponte Nova, que construíram de novo para ter um novo acesso para o Pontal. Então você pode observar que são modificações que o homem faz, certo? Pensando na melhoria ou na modernização da cidade. Aí vamos para a página 35. Vamos responder essas duas questões aqui, ok? Vamos lá. Por que José Luiz Mota Menezes afirma que o bairro do Recife, hoje chamado de Recife Antiga, tinha cheiro de novo em 1950? Aí nós iremos ler esta parte aqui, ó, que é uma interpretação. Mas vocês vão ver que eram em razões das construções feitas em 1920, quer dizer, era um bairro novo naquela época, né? Eles estavam transformando as avenidas, botando prédios modernos daquela época, que não existiam ainda. Vamos lembrar que a gente estava indo de uma época que arranha-céu era no máximo uma casa com 2 sobrados, né? Não são hoje como a gente tem prédios que a gente não consegue nem enxergar o topo. Então, é por isso, né? Então, aqui, observe as imagens que acompanham o texto e reescreva um texto de depoimento. São essas duas imagens aqui, ó. E o texto, você vai ver, é esse último parágrafo aqui, ó, que ele fala da adolescência dele, que ele gostava de ir para a praia, tá as fotos aqui, né? Então, é esse último parágrafo que vocês vão transcrever aqui, tá certo? Aí, aqui, ó, moradores do meu município. Vocês vão fazer essa entrevista mais de tarde. Vocês não precisam me entregar essa entrevista agora, tá bom? Vocês podem entrevistar seu vizinho, um tio, um amigo. Lembrando, como a gente não pode ver as pessoas, vocês podem tentar fazer uma entrevista via WhatsApp, sem precisar ver, chegar perto da pessoa. Então, o vizinho aqui seria, vou ligar para meu tio mora aqui na minha cidade, vou perguntar como era, vou ligar para minha tia, para minha avó, para meu avô, sem contato, por favor, não precisam sair de casa, não precisa bater na porta do vizinho para ter contato com ele nenhum, tá certo? Continuando, crescimento do município. Você já estudou conforme a população urbana cresce, os territórios do município também crescem, né, gente? Vocês podem observar que existem muitos locais que eles não têm nem saneamento básico, nem energia elétrica. As pessoas vão desbravando e vão construindo e tomando, fazendo favelas nos morros, crescendo a cidade de alguma maneira. Com isso, eles obrigam os governos em si darem algum tipo de tratamento, porque a energia chega até eles, a água chega até eles de alguma maneira. Então, eles acabam aumentando o município de alguma maneira, sendo, né, eles invadem as terras, eles transformam. Fora isso, também existem aqueles que são legais, também são empresas que querem vir para construir blocos de apartamentos, para crescer, para ter mais casas e tudo mais. Então, tudo isso ajuda ao crescimento, mas também ajuda a destruição de certa paisagem. Porque eles vão precisar de um local onde tinha planta, onde era verde, onde tinham árvores, eles vão cortar, eles vão quebrar e vai construir a parte das cidades, certo? Aqui mesmo, na época da construção da ponte, quantas vezes aquela parte foi tampando para que a água do rio não chegasse ao mar, para que eles pudessem construir todos os pilares. De um certo tempo, eles modificaram toda aquela parte ali de água, do curso da água em si, né?
Então, para isso, o impacto é muito grande. Existe o desmatamento, né? Existe a destruição em parte do meio ambiente, né? Então, tudo isso ajuda. Então, às vezes, prédios velhos que eles botam abaixo para construir prédios novos, maiores e mais modernos. Então, tudo isso é o crescimento do município. Bom, povos tradicionais dos municípios. Aí vocês vão responder a última página, que é a página 37. Aí vocês também vão perguntar aos seus avós ou bisavós, para quem tiver, mas geralmente para os seus avós. Pergunte se eles sabem onde são. Pergunte aos seus responsáveis se eles sabem onde são os seus avós e bisavós. De onde eles são? São daqui, da região mesmo? Foi de outra cidade? Da onde eles vieram? Aí você pode perguntar para a mamãe. Pergunte também se alguma comida que vocês consomem no dia a dia faz parte da tradição da sua família. É alguma comida que sua avó faz sempre quando tem alguma festa, aquela comida é uma comida tradicional da sua família. Nem toda comida, nem toda família pode comer, mas a sua faz. Entendeu? E você sabe a origem dessa comida, qual foi a história dela para chegar na sua família? Bom, se as respostas forem sim, vocês colocam, se forem não, também vocês colocam, tá bom? Porque quando a gente fala de tradição, a gente está falando de tudo que cerca. A gente tem aqui os índios que moravam aqui, que brigam pelas suas raízes, que mostram de onde veio. A parte de Ilhéus, a gente tem uma parte do coronelismo muito forte ainda. Então a gente estuda tudo isso e sabe que tudo isso faz parte das nossas tradições, o cacau, né? Agora que a gente também tem a pupunha, nós temos o cupuaçu, que são frutas que são muito utilizadas aqui. Então tudo isso vem da nossa tradição, né? Então eu quero que vocês descubram e me contem um pouco. Tá bom? Qualquer dúvida, turma, vocês podem entrar em contato com tia, tá certo? Beijos!